Hoje nós vamos ver entrevista, podcast e spots. Primeiro, a entrevista, que é um gênero textual que tem como função informar. No caso aqui nós temos um exemplo da secretária de Educação, a Fátima Gavioli, e um repórter. Então ela vai trazer informações a respeito da educação. Essa entrevista, ela aparece geralmente em jornais, revistas, internet, televisão, rádio e outros. Geralmente são orais, mas elas também podem ser passadas para a escrita. Existe o entrevistador e o entrevistado. No caso aqui nós temos a nossa secretária e o repórter. A linguagem ela é dialógica e oral. Dialógica porque não há um mediador, é uma conversa, né? Eles fazem uso do discurso direto. O repórter pergunta e a entrevistada responde. Claro que cada um aguardando a sua vez, para que haja realmente comunicação. A entrevista, ela tem uma estrutura. No caso, começa com um tema, o assunto, o que vai ser trabalhado nessa entrevista, qual que é a informação, é sobre saúde, é sobre esporte, é sobre educação. Então, precisa haver uma delimitação desse tema, então é o assunto. O título ele é importantíssimo, porque é ele que vai chamar a atenção do leitor ou do ouvinte, porque ao ouvir um tema, um título em que traz, que mata a curiosidade dele, ele vai se interessar em ler aquela entrevista ou ouvir aquela entrevista. Então, o título tem que ser muito bem pensado, bem chamativo. O roteiro são umas perguntas. Como que você vai começar? Qual a primeira pergunta? Ou quais são as perguntas que ele vai poder dissertar sobre aquele assunto? Quais são as informações que você pretende obter? Então, esse roteiro ele é fundamental. É importante trazer a informação no início da apresentação, a informação, quem é essa secretária, o que ela já fez, como ela trabalhou, para depois começar com as entrevistas. Então, para não ficar perdido no meio da entrevista, é necessário ter um roteiro para que você possa iniciar e finalizar a sua entrevista. A revisão do texto é necessário observar se ficou faltando alguma coisa, alguma linguagem que precisa ser modificada, ou alguma pergunta que tem algum termo, algum vocabulário, algo que não seria coerente. Então, é necessário também fazer uma revisão depois de todo o texto. O podcast ele é igual um programa de rádio, mas ele é consumido quando o ouvinte quiser. Por exemplo, se você quer ouvir uma música ou se você quer ouvir um assunto a respeito do coronavírus, você liga o rádio, mas só naquele momento que vai passar aquele assunto que você está interessado. O podcast você pode baixar, pode ser no tablet, no celular, no computador, e aí você pode ouvir o horário, o momento que você achar que é mais interessante. O podcast, você pode ouvir vários assuntos, né? Porque os conteúdos que são distribuídos na mídia são diversificados. Por exemplo, se você quer saber a respeito de algum filme, de algum seriado, algum comentário, algo que vá despertar o interesse de assistir ou não aquele filme ou aquele seriado. Culinária, se você quer uma receita para o final de semana, para preparar alguma coisa e não sabe como fazer, então você pode buscar um podcast. O esporte, quero saber um comentário entre um jogo ou uma violência que apareceu no jogo ou as torcidas, então você pode baixar também. Pode saber
sobre política, economia, ou mesmo até sobre o coronavírus. Eu tenho dúvidas, eu quero saber como que eu posso evitar, como eu posso utilizar a máscara. Então, basta eu entrar no Google, digitar a palavra podcast e colocar qual o tema que eu tenho interesse. E assim eu vou ficar a par. Posso descer o arquivo e assistir, ouvir, né? Porque é um arquivo para você ouvir. Você pode ouvir quando quiser. Antes é também ouvir, tá? São propagandas, vender produtos ou anúncio para que possa ser intercalada nos programas de rádio. Porque na televisão existe o recurso de ver, de ouvir, né? Tem vários recursos. Já no rádio, eles precisam trocar a imagem por algo bem atrativo. Então, entre os programas, né, de notícia, de música, ou mesmo entre entrevista, existem aquelas propagandas. Então, essas propagandas, elas são chamadas de spots. Como que elas usam os recursos? Usa a voz, né? Quer dizer, o interlocutor ou o locutor que estiver falando tem que ter uma voz atrativa, chamativa, comunicativa, para que o outro que está ouvindo se interesse. Ou uma música. E também outros efeitos, igual, por exemplo, se está fazendo ingressos a serem vendidos de um show, então pode ter pessoas gritando, cantando, ou mesmo se for um anúncio de vacinação. Então, pode também, igual no caso da HN1 que está sendo, pode aparecer entre um programa e outro essas propagandas ou estes anúncios. Eles são exibidos, então, né, nos intervalos comerciais, e como eles são apresentados entre um intervalo e outro, ele não pode ser longo, ele tem que ser bem rápido. Então, pode durar durante 15, 30, 45 ou 60 segundos. Por quê? Se ele demorar muito, o ouvinte não vai ter paciência de ficar ouvindo. Então, eles têm que ser bem rápidos, chamativos, né? E tem que escolher bem de acordo com o público, a voz ou a música, ou o próprio efeito que vai ser executado durante essa programação, ou seja, então são propagandas, são anúncios que aparecem no rádio entre um programa e outro.